E na noite desta quarta-feira, na sessão da Câmara de Vereadores, acompanhamos a moção de reconhecimento de aplausos pelos 100 anos do Clube Rio Branco, aqui de Jaguaruna. Gilvan, um momento realmente marcante, com certeza de muita emoção, né? Para você que participou, que esteve em campo, que representou o Rio Branco, e a expectativa de que esse legado possa ser dada continuidade, inclusive com a reativação do clube, né, Gilvan? Mas esse momento fecha com chave de ouro também a sua proposta com o Marcos Madeira, com o jornalismo da Rádio H2O, o Rafael Bica, o Joelson Cardoso, de reconhecimento e resgate dessa história. Então, boa noite, né? Boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio H2O. Marcelinho, de fato, foram aí, né, dois meses assim, de muita emoção, né? Nesses 2 meses, buscamos, né, de alguma forma, recuperar, né, um pouco dessa história, dessa linda história do Rio Branco. São 100 anos, né? E de uma forma assim até bastante leve, bacana, né, com o apoio, né, da rádio, né, nomeadamente pelo Marcos, né, fizemos aí uma conversa, até porque já jogamos juntos, né, então tínhamos assim muita coisa em comum e idealizamos algumas coisas e felizmente deu muito certo. Conseguimos fazer aí um conjunto de participações, né, em cinco programas da rádio, nas quintas-feiras pela manhã. Em cada um desses programas participaram ex-atletas, dirigentes, né? Então foram assim muitas histórias, foram momentos assim muito ricos, né? De muita emoção, que assim mexeram aí com a memória afetiva aí dos jaguarunenses, porque eu ouso dizer que não tem um jaguarunense, né, que não conhece, que não ouviu falar, que de alguma forma não participou de alguma atividade relacionada ao Rio Branco. E depois tivemos a oportunidade também de fazer uma grande, como é que chama? Uma grande debate, uma resenha assim ampliada, né, lá nas instalações do shopping, gentilmente seguidas pelo seu João Luiz, né, do Shopping Dunas. Fizemos lá um encontro, um reencontro, e ali estavam, né, reunidos todos os atletas, pessoas que fizeram parte desses programas e outros que não tiveram a oportunidade de participar. Fizemos uma bela resenha, distribuímos essa bela camisa, né, e todo mundo ficou assim, extremamente emocionado, choramos, rimos, enfim. E hoje fechamos esse ciclo, né, de reminiscências, de lembranças do Azulão, com essa sessão aí, né, com essa moção de aplauso encaminhada pela Amanda. Amanda, assim, de forma, uma coincidência muito linda, né? Ela é neta de um dos principais atletas do Rio Branco, o Arnaldo The Flash, né? Eu tive a oportunidade de jogar com o Arnaldo, e a Amanda teve essa sacada, né, de desenhar, de pensar essa moção aí de aplausos, e aí estamos aqui reunidos nessa casa, né, e mais uma vez, né, um momento extremamente emocionante que fechou, né, coroou todo esse ciclo aí, né, de homenagens muito justas, porque as pessoas que aqui estiveram nesses 5 programas e mais nesse debate ampliado, mereciam essa homenagem. Então, assim, aproveito aqui, né, para agradecer a parceria, a bela parceria, que venham outros projetos. E com relação às repercussões disso, né, o que isso vai gerar, né, se a partir de 2026 ou 27 o Rio Branco possa retomar as suas atividades, o tempo só vai estar dizendo, né? Mas assim, o que ficou, o importante de tudo isso, né, é ter tido a oportunidade de homenagear algumas pessoas, e ao homenagear essas pessoas, né, hoje, nomeadamente, foram 11,
eu entendo que todas as pessoas que fizeram parte dessa linda história do Rio Branco, desses 100 anos, se sentiram homenageados. O Armando estava aqui perguntando, Gilvan, quem foi o primeiro presidente do Rio Branco? Então tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que a gente precisa ainda correr atrás, né? Ir aí nos registros, enfim, para estar recuperando aí mais elementos dessa história, né? Para estar, quem sabe, montando aí um acervo com fotos, com documentos que ficarão para a posteridade, né? Outras pessoas virão, eu espero estar comemorando junto com o Marcos, né, o 101, 102, 103, 104, 120, 130, quem sabe, quiçá 150. Grande abraço. Professor Gilvan Marquinhos, o professor Gilvan, além de ser um jogador histórico, né, do Rio Branco, se revelou uma pessoa que tem uma energia muito positiva, o professor que tem um grande talento na comunicação, né? E com certeza já faz parte do time H2O FM Marquinhos. Hoje aqui na Câmara, fechando com chave de ouro, né? Esta proposta lançada por você ao lado do professor Gilvan com o jornalismo da H2O. Marcelo, não me surpreende, né? Eu conheço o Gilvan já de longa data, né? Especialista em educação, né? Dispensa comentário, e jogador de futebol de grande qualidade. Tive a oportunidade de jogar com o Gilvan, aprender a jogar futebol com o Gilvan, e estar aqui hoje na Câmara de Vereadores, comemorando todo esse processo, né? Esse movimento de destacar a história do Rio Branco, esses 100 anos, é maravilhoso. O Gilvan já agradeceu, reforçando assim, um agradecimento à vereadora Amanda pela lembrança. A H2O, né, foi um instrumento nas nossas mãos, minha e do Gilvan e de toda a equipe, de todas aquelas pessoas que passaram por ali, para ampliar, né, para todo o sul catarinense a história do Rio Branco, né, uma história muito bonita, que resgata, que traz aí várias lembranças, né, do que foi o Rio Branco, do que representou o Rio Branco para a história, para a cultura, para o esporte aqui da nossa região. São 100 anos, como o Gilvan disse, que se passaram, e a gente sabe de muito pouca coisa, né, sobre o Rio Branco. A mesma pergunta que fizeram para o Gilvan, fizeram para mim: quem foram os primeiros diretores? Né? Quem foram os primeiros jogadores? Onde foi o primeiro estádio? Né? Que dia e mês foi inaugurado o Rio Branco? Nós temos a data de 1925, né? Mas nós não temos outras informações. Então tem muita coisa ainda para trazer, né? Para fazer o resgate, montar esse quebra-cabeças do Rio Branco. Mas o mais importante a gente já sabe: o Rio Branco foi um grande time, né? Um grande time de futebol da região, profissional e amador. Eu tive a oportunidade de jogar, disputar campeonatos junto com o Gilvan, junto com outros atletas, o Fuinho, o Chiquito, todos que estiveram aqui, e é muito bacana. O que a gente fez foi um pequeno esforço para lembrar de um gigante do esporte do nosso município, que é o Rio Branco, e como o Gilvan falou, 11 pessoas foram homenageadas. Essas 11 pessoas representam centenas de pessoas que passaram pelo Rio Branco, jogadores, diretores, torcedores, muita gente que constituiu essa história. E hoje a gente está aqui na Câmara, então, não encerrando, né, mas em 2025, que é o ano dos 100 anos do clube, fazendo essa justa e fechando, né, com chave de ouro esse processo de homenagem para o Rio Branco. Muito legal, e reforçando mais uma vez, né, Gilvan, que a H2O teve uma participação importante, que foi através da H2O que Jaguaruna, que outros municípios souberam os 100 anos do Rio Branco e puderam lembrar algumas coisas, pessoas que participaram de outras comunidades, de outros municípios, lembrando do Rio Branco e da história do Rio Branco. Então isso foi muito bacana, esse resgate, essa memória. E agora, né, quem sabe, como você falou, perguntou para o Gilvan, quem sabe daqui a pouco o Rio Branco retome aí, né, como time de futebol, mesmo para marcar que o Rio Branco foi um time de futebol que trouxe muitas alegrias e que pode estar aí utilizando aquele estádio, o Estádio Pereira, que é o campo do Rio Branco. Muito legal, valeu por tudo. Gilvan, lembrando que o Marquinhos, ele, enquanto jogador de futebol, integrando o elenco do Rio Branco, o Marquinhos, nosso amigo Marcos Madeira, grande jornalista, agora psicólogo, né? Em breve teremos no divã com o Marquinhos. Você qualifica o Marquinhos como um bom lateral esquerdo, porque a gente não trouxe aqui, né, o comentário da performance do Marquinhos, né, Gilvan?
Então, Marcelinho, para jogar no Rio Branco tinha que ter qualidade. Então, assim, isso já responde a tua pergunta. Então, tratava-se de um lateral esquerdo, canhoto, que não é comum, né? Tu tens um time de futebol, tu vai ter, assim, 10% dos times de futebol do mundo, será 10% são canhotos, a maioria são destros. Então, e todo canhoto, eu sou canhoto, são diferentes, tem uma certa habilidade, né? Então, assim, era um lateral esquerdo habilidoso e, além de ser habilidoso, tinha muita disposição. Tinha muita disposição. Às vezes, uma disposição demasiada, mas muita determinação, né, gente? Quero agradecer Marquinhos, Gilvan. Nosso tempo aqui realmente está ultrapassando já 10 minutos, né, dessa nossa conversa. Mais uma vez, uma conversa que entra para a história, marcando a homenagem ao Rio Branco na Câmara nesta quarta-feira. Obrigado, Gilvan. Obrigado, Marquinhos. Estamos voltando, então, ao estúdio.